Olá, você está no Arenê. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E nós damos as boas-vindas a você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, né? Ou nas redes, né, nas nossas redes sociais, no @ConexãoIE, ou então na Rede Sul, né, pelo HF da TV aberta, canal 55, ou então canal 11 da NET. Muito bem, então vamos começar. Hoje o nosso tema é sobre motivação e emoção. Será que isso é a mesma coisa, hein, Má? É motivação, né? Hoje você vai aprender a vender geladeira para pinguim, né? Porque é fácil você estar motivado fazendo coisas fáceis, né? Que a gente gosta. O duro é quando a gente tem que fazer o que a gente não está muito afim, né? Será que é possível a gente se motivar a fazer uma coisa que a gente não está muito afim? Bah, complicado, hein? Pois é, então. Até se a gente encontrar o motivo certo para isso. Pois é, mas tem que ter um porquê, né? Tem Como a que ter gente um vai porquê. explorar no episódio de hoje. Isso Mas aí. antes de a gente começar, só queria agradecer nossos patrocinadores, agradecer o Senex, né? O Centro de Excelência Empresarial, agradecer o apoio da Consulpass também. Lembrando que em abril agora, dia 12, 13 e 14, a gente vai estar lá com o Senex, na Gramado Summit, e a gente vai estar falando de facilitação executiva. Você sabe o que é facilitação, Ali? Eu acho que é a aplicação da motivação na capacitação e treinamento de executivos. Com certeza, no grupo. Porque o camarada, ele encontra um porquê, ele encontra um motivo, né, de porquê que ele está passando por aquele processo, aquela jornada de aprimoramento pessoal. Então, a gente vai explorar bastante esse tema facilitação executiva e convido você que tem interesse, se puder dar uma chegadinha lá, participar do Gramado Summit e conversar pessoalmente com a gente. Vai ser um prazer lá conversar com vocês. Isso aí. Então, acho que na pauta de hoje temos alguns livros aqui. A intenção é a gente, primeiro, definir um pouquinho mais o que tem a ver de motivação e emoção. Depois a gente vai falar sobre a relação entre motivação e energia, né? A relação entre motivação e a relação com o outro, ou seja, quando é que eu descubro a motivação de alguém, né? E aí tu trouxe alguns livros aqui, né, Eu trouxe alguns livros também aí que assim... Eu gostei que tu vai linkar com o porquê, né, a qualquer momento em edição extraordinária eu saco um livro aqui, né, e Isso faço aí. um gancho aí com o que você Como sempre, vai trazendo gente, pra nós. sabe que eu tava ouvindo a Maiane, querida amiga lá de São Paulo, ela disse assim, eu escuto vocês, mas o bom é que a gente não tem a menor ideia de onde é que vai dar. Eu coloco ali, fico ouvindo, fico fazendo alguma coisa, fico cozinhando, e eu vou vendo que a conversa vai mudando de rumo, e essa é a ideia, gente. Se você se motiva a assistir o Arenê, é porque você gosta do improviso. É isso aí, é um improviso levado à arena, né, das emoções. Exatamente. Então eu vou começar com definições. Esse livro aqui é um livro técnico, tá? Um livro de professor, tá? Mostra aí pra galera. Aqui, ó, Motivação e Emoção é um livro fantástico em termos de, assim, de conhecimento condensado aqui. É para quem vai realmente dar aula sobre a área de motivação e emoção, né? E aí ele já aqui na contracapa tá dizendo, ó, por que as pessoas fazem o que fazem? Por que elas sentem o que sentem? E como uma pessoa pode motivar a outra? Então essas três perguntas são de fato as que a gente pretende responder, pelo menos brevemente, né? Tu sabe que quando a gente dava aulas, né, de motivação, partindo das teorias, né, de gestão de pessoas tradicionais, eu lembro, por exemplo, de alguns conceitos, além das escolas de motivação, né? O conceito mais básico era a motivação intrínseca e a extrínseca. Isso, eu me lembro disso também. Explica isso pra galera, então. Tá, então esqueci de dar o nome do autor, tá? John Marshall Reeve, ó, tá? Só pra quem quiser aí, Isso por acaso, comprar. Mas vocês viram o tamanho, ele é pesado, gente. Bom, então motivação intrínseca se diz que é a única, de fato, que te motiva. No sentido de que só você faz as coisas pelo que você pode entender como importantes. São os teus motivos para a ação. Motivação é isso. É um motivo que você tem, um porquê que você tem para fazer o que você faz. É aquilo que antecede o teu comportamento. E quando essa motivação é intrínseca, eu tenho liberdade para me colocar na execução daquilo que eu acredito ser importante. Daquilo que eu faço que faz sentido para mim ser feito. Eu me coloco numa condição de liberdade, porque eu posso ser um prisioneiro e ter uma motivação intrínseca. Olha lá. Claro.
exatamente porque eu estou ausente de motivações extrínsecas do meu ambiente, eu vou precisar das intrínsecas. Então, e aí entra... Nossa, podíamos ter trazido quase. Eu trouxe o livro da Liberdade da Edith Eger. Né? Me esqueci o nome do livro. The Choice. Tem o The Choice e tem um Liberdade é uma escolha. A liberdade é uma escolha. Tá. E quando ela diz exatamente isso, durante todo o livro, que a liberdade é uma escolha. Que a liberdade não é uma coisa que o ambiente te dá, é você que escolhe ser livre. Porque a liberdade é dentro de você e dos motivos que você tem. Que pena, esse não trouxemos. Tá, mas qual que é a diferença, então, para motivação extrínseca? Quando você é coagido, ou compelido, ou persuadido a fazer alguma coisa? Uma motivação extrínseca. Marcelo, se tu ficar aqui até o final do episódio comigo, tu vai ganhar mais 5 mil reais. Isso é uma motivação extrínseca. Eu tô te dando, oi, tá aqui. Só que o que se diz é que toda motivação extrínseca do teu ambiente, na verdade, vai ter que tocar um motivo interno. Porque se o camarada quiser me convencer ou me persuadir com alguma coisa que eu não valorize, não vai ter sentido. É que nem aquela história, se tu é um funcionário e você quer ganhar uma recompensa, você prefere ir pra Disney, você prefere ter o prêmio em dinheiro, você prefere ser o funcionário mais reconhecido do país, que vai estar numa super conferência em que todos vão te aplaudir num palco, você prefere uma conversa com o presidente da empresa. Cada um desses é um motivo diferente de motivação. Ou seja, a gente sempre tem que partir do princípio daquilo que tem valor, daquilo que interessa à pessoa, que é o objeto da motivação. Exato, porque senão eu vou estar tentando criar motivações extrínsecas que não vão tocar intrinsecamente essa pessoa. Eu parto do princípio que isso te motiva. Tu contava uma história não muito bonita da gente contar, mas eu tenho que trazer porque eu achei muito interessante. Eu nem lembro que história é essa aí. Da história dos cortadores de cana. Ah, meu Deus. De que as pessoas, mas vamos rapidamente só resumi-las, né? De que tentaram fazer o pessoal ganhar mais por trilha, né? De cana colhida. Isso. E que as pessoas começaram a, tendo aquele valor diário, terminavam o serviço e iam embora. Elas não eram motivadas pelo dinheiro. Sim. Elas tinham uma motivação ligada à sobrevivência. É claro que elas precisavam, pessoas que precisavam de dinheiro, mas isso não era um elemento motivador. Talvez outras coisas fossem, que a gente não sabe quais são. Talvez uma super refeição bem feita, gostosa, pudesse ser um motivador. Talvez elas terem condições de ficar com os filhos no espaço de trabalho fosse um motivador. A gente não sabe. Essa história é uma história real e é uma história, digamos assim, bem complicada, né? Da gente até apresentar em exemplos, né, em sala de aula. Porque como eram pessoas que viviam na cultura de subsistência, para tentar aumentar a produtividade, falou, olha, você corta uma fileira de cana por dia. Se você cortar 2, você vai receber uma remuneração extra. Isso. O camarada recebia a remuneração extra e não aparecia para trabalhar no dia seguinte. Porque já tinha obtido o mínimo necessário. Porque para ele era suficiente, né, ter aquela condição de subsistência. Como é que eles motivaram a pessoa, Ali? Criando necessidade. Pois é, então, complicado, cruel. O que acontece? O transporte até a lavoura era gratuito. Começaram a cobrar o transporte. Começaram a gerar necessidades para que essas necessidades fossem atendidas por meio de um aumento de produtividade do trabalho. Eles acabaram diminuindo a higiene do trabalho, como a gente percebe, faz descer ainda mais. E o que isso pode acarretar? Essas pessoas fazem qualquer outra coisa menos isso assim que possível. No longo prazo isso não funciona. Claro que não. Isso vai criar outra teoria de motivação. Lembra da teoria dos 2 fatores de motivação? O que dizia essa teoria, tá? Do Herzberg? Que a gente tem fatores que são higiênicos e que existem fatores motivadores. Os fatores higiênicos são o mínimo necessário. Então, o que é um fator higiênico? O salário. Ele colocava o tratamento que você tem. Se a pessoa condições ergonômicas. Condições ergonômicas no ambiente. Isso daí é o mínimo. Tipo assim, isso não é motivador. O que é motivador? Aí ele dizia, o fato de você ser reconhecido, o fato de você poder ter condições de aprender no teu trabalho, o fato de as pessoas te elogiarem, é parecido com reconhecimento, mas é uma coisa de, olha, a gente... É o reconhecimento. Você tem aqui a tua recompensa de o que você faz é bem feito. Parabéns. Né? Então, esses fatores eram motivadores. Eram motivações intrínsecas.
e o que fosse higiênico era o mínimo necessário para continuar trabalhando. Então, nesse exemplo da cana, o que os caras fizeram é transformaram questões de higiene em básico. Em necessidades. Isso daí faz com que, por qualquer outro motivo, as pessoas saiam. E pode também criar atritos e mau caratismo entre as pessoas. Porque daí você tira o código de respeito, Isso né? é completamente ineficaz no longo prazo. A gente vê muito isso em exemplos assim, por exemplo, dentro de casa. Você quer convencer um filho, né, a fazer uma tarefa. O que você faz? Né? Você priva ele de alguma coisa. Isso. Não, se você não fizer tal coisa, isso que você tinha acesso, você não vai mais ter acesso. É mais ou menos o que fizeram com os cortadores de cana. Isso. O transporte era gratuito, não é mais gratuito. Você tinha internet, você não vai mais ter internet. Você tinha acesso a um aparelho de iPhone, você não vai mais ter acesso ao tablet. No curtíssimo Eu crio prazo... uma necessidade... Né, eu mexo com a tua zona de conforto para coagir, para persuadir você a fazer alguma coisa. E esse raciocínio tem muitos gestores que têm, infelizmente. Se ficar muito confortável, as pessoas vão se desmotivar. É muito louco, mas as pessoas têm esse raciocínio. E isso é completamente falho, porque no curto prazo você poderá criar um elemento motivador. No médio prazo, no longo prazo, você vai colher ou boicote, ou desmotivação, ou as pessoas vão sair, as pessoas vão adoecer, você não vai conseguir manter isso. Para explicar esse motivador meio do mal aí, vem uma outra teoria, que é a teoria do próprio Skinner, né, do comportamentalismo. Os seres humanos, eles se comportam para buscar o prazer, a satisfação, ou evitar o sofrimento. Então, se eu quero explicar um comportamento, às vezes eu estou só evitando um sofrimento maior. Isso não é motivador. Isso tão somente é eu lidando com os meus reforçadores negativos, as minhas punições da vida. Eu ser punido não é uma coisa que vai me motivar. Simplesmente vai fazer o meu comportamento acontecer temporariamente numa determinada direção. Mas assim que possível, eu vou acabar me livrando disso. Sim. Né? Tu sabe um outro erro comum que a gente vê nas organizações? Uma crença de que uma meta de desempenho, ela precisa ser desafiadora. Porque se você não colocar uma meta desafiadora, o camarada vai trabalhar com folga e não vai entregar nem o que você queria. Então, eu quero que você trabalhe 2. Eu vou te colocar uma meta de 4. Né? Porque se eu te colocar uma meta de 2, você vai entregar 1. Mas se eu te colocar uma meta de 4, você vai entregar 2 ou 3. Então eu vou colocar uma meta muito mais desafiadora do que seria o que tu teria a condição, de entregar no teu grau de competência, com as ferramentas e sistemas que você tem acesso. E aí tem outro camarada, né, o Vroom, né, que ele fala, olha, se eu não me sentir capaz de entregar isso, perfeito. Esquece. É aquela coisa, louco, assim, né? Esse é um argumento que ele tem meia verdade. Porque já tem o Vroom e tem um outro cara que é o Csikszentmihalyi falando da teoria do flow. A gente se motiva pelo que é minimamente desafiador. O que é minimamente desafiador? Eu vou ter que me testar aqui. Eu vou ter que usar os meus recursos. Se uma tarefa é muito fácil, eu não tenho tanta vontade de fazer ela. Mas se ela for tão difícil que mesmo com os meus recursos eu não consiga fazer, é claro que isso não vai me motivar. Então é uma linha muito tênue para tu errar essa conta. Tu sabe quem é que usa isso? Esses joguinhos de aplicativo. Perfeito. Se você costuma ou usa como catarse ou como entretenimento fazer esses joguinhos de aplicativo, o que acontece? Você vai lá e vence o primeiro nível. Isso, fácil. Se você ficasse para sempre jogando o primeiro nível, né, você ia se desmotivar e se desinteressar. O que eles fazem? Eles fazem um segundo nível um pouquinho mais difícil. Isso. Porque sendo um pouquinho mais difícil, você se motiva a vencer esse grau maior de dificuldade. Isso. E cada nível seguinte é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil, na medida certa para te capturar e você sentir esse frisson, sentir esse reforço positivo, né? Opa, consegui. Consegui mais Consegui. Agora o que acontece? Se de uma hora para outra o nível for intransponível,
Se aumentar a dificuldade a ponto de você não conseguir mais passar daquele nível, o que você vai fazer? Vai parar de jogar. Não, e daí tem mais uma coisa. Aí começa a acontecer lá pelos jogadores de maiores. Os jogos vão aprendendo com a nossa química cerebral. Uhum. Essa é que é a verdade. O pessoal vai entendendo como é que essa química funciona. Como tu disse, se ficou muito difícil, eu vou desistir. Então, o que os caras fazem? Eu vejo que eu tenho um joguinho de bolinha que tem que atirar nas bolinhas, que acontece exatamente isso. Aparece a caveirinha, que mostra que aquele nível é hard. Eu sei que eu vou ficar umas 5, 6, 7 vezes tentando. Aí eu deixo o aplicativo de castigo. Não brinco mais. Não brinco mais, você é muito difícil. Quando eu pego de novo, as bolinhas caem milagrosamente. Não é que eu fiquei mais interessante, é que eu driblei... O aplicativo percebeu a sua desistência. Exatamente. E aí eles fazem ficar um pouquinho mais deram fácil. Uma vamos dar uma colher de chá, senão essa mulher vai parar. Ela não vai ficar capturada. No meio do caminho, ele tenta me manipular para comprar facilidades. Tipo assim, a pessoa fica frustrada. Ai, não vou conseguir sair desse nível, vou pegar uma arminha, vou pegar um negocinho para conseguir passar de nível. Só que quando ele vê que eu não compro e que eu deixo ele de castigo, daí ele me facilita. Esses joguinhos, eles entendem de tudo sobre a nossa química cerebral e sobre mecanismos de motivação. Que são as linhas dopaminérgicas, que a gente chama. Que é o reforço que se tem positivo, ele libera uma descarga de dopamina no nosso cérebro. E isso está por trás de todo o processo de adição. Todo o processo de vício é essa gostoso que faz a gente ir lá e querer. E aqui a gente já está falando de uma base fisiológica para a motivação. Toda vez que a gente tem um reforçador, isso é gostoso por essa descarga de dopamina, vai fazer com que seja motivador fazer isso. O que quer que seja isso, seja saudável ou não seja. Então, é extremamente importante a gente descobrir esses mecanismos para a gente não ser presa da nossa própria motivação. Sim. E todo mundo que usa estratégias de motivação usa um pouquinho desse mecanismo. Por exemplo, você quer emagrecer. Você precisa emagrecer 10 quilos. Eu. Tá falando comigo. Se você colocar uma meta, eu vou emagrecer 10 quilos, é muito desafiador emagrecer 10 quilos. De fato. Você nunca vai atingir essa meta facilmente. E a probabilidade de você largar a mão e se desmotivar, porque você não cumpriu a meta dos 10 quilos, é muito alta. Muito você grande. Vai deixar de mão. Então, o que você faz? Você não tem que colocar uma meta de 10 quilos. Você coloca essa meta de 10 quilos, mas você quebra essa meta em pequenas metas, né? 1 quilo a cada 2 semanas. E você divide a meta para os objetivos para alcançar esse 1 quilo por semana. Então, por exemplo, a pessoa cá, né? Tire o arroz de 4 refeições, né? Que é faça como mais você exercícios. Então, ou seja, o caminho para atingir essa meta tem que ser viável. Isso. Não é assim, eu tenho que emagrecer 1 quilo, meu Deus, não tenho a menor ideia de como fazer isso. Não, eu tenho que emagrecer 1 quilo e eu sei como fazer isso. Eu tenho os instrumentos, eu tenho a condição, eu tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Se você juntar o conhecimento necessário com a meta que você sabe que é desafiadora, mas ela é factível, e ainda mais essa meta tem um valor... Isso. Porque você sabe que, olha, se eu emagrecer, eu vou me sentir barriga. Melhor, vai fechar aquela calça, etc, etc. Se juntou uma meta factível com as condições, com o valor associado a atingir aquela meta, ao atingir essa meta, você vai para o próximo quilo. Você vai para o próximo quilo. Você vai para o próximo E aí quilo. o processo, uma vez que ele põe-se em marcha, e eu diria que lá pelo 4º, 5º quilo, você vai ficar motivado a continuar. É aí que se estabeleceu a rota da motivação, porque daí aquilo já anda por si. Mas até você conseguir botar essa marcha, meu Deus, como você tem um muro te separando das tuas metas. E olha só que coisa interessante que acontece aí nesse meio do caminho. Você olha para trás e você tem um reforço positivo de que sim, eu consigo. Exato. Eu já fui lá, eu já consegui, eu tenho a capacidade, eu tenho um histórico de reforço positivo, que se porventura eu me desanimar, se porventura acontecer algum viés aqui nesse meio do caminho que eu consigo olhar para trás e falar, olha, eu já fiz, eu consigo. Eu consigo. Né? Então eu tenho esse histórico positivo que eu posso me abastecer,
eu tenho uma meta ali adiante, que, de novo, é nessa estratégia da meta factível, que eu tenho a condição, que eu tenho a instrumentalidade, e a meta é uma meta valorosa para mim. Nossa, quando eu junto essas três coisas, né, eu consigo ir adiante. Isso aí. Quando uma dessas coisas falta, aí a gente Quebra o meu fica sistema complicado. de motivação. Quando eu olho para trás e não consigo enxergar reforço positivo, então eu olho para o meu passado e só vejo culpa, arrependimento, fracasso, etc, etc, etc. Quando eu olho para frente, eu não tenho a menor noção de para onde eu quero chegar, né? Não é, você não sabe onde vai, qualquer estrada serve. Não, se você não sabe onde você chegar, não tem motivação para agir, né? E se você não se sente capaz, se você não se sente instrumentalizado para tanto. Olha Fala. só, eu tenho aqui exatamente nessa nossa metáfora do exercício físico e do emagrecimento, tem aqui uma diferença de o que faz você se motivar e encontrar de fato um motivo. O que é o tal do motivo, né? Então, quando eu vou me exercitar, eu tenho um motivo para me exercitar. Eu posso me exercitar porque eu quero me divertir, isso é um motivo. Eu posso me exercitar como um desafio pessoal para que eu consiga chegar a um determinado limite. Por exemplo, vou correr 5 quilômetros. Isso é uma meta pessoal que pode ser um motivo para eu me exercitar. Eu posso me exercitar porque eu entendo que isso vai atender a expectativa de outras pessoas de que eu sou uma pessoa saudável. E eu quero corresponder à expectativa social de ser uma pessoa saudável. Isso é um outro motivo. Eu posso me exercitar porque me faz ficar de bom humor. Porque depois que eu termino de me exercitar, eu saio, como eu tô indo pra academia. Eu vou pra academia de mau humor, com a expectativa de que eu vou sair melhor. E é impressionante que eu saio da academia, consegui vir mais uma vez. Então, isso pra mim é um fator motivador, saber que eu saio melhor do que eu entro, né? Eu posso ir pra academia e fazer exercício porque eu vou diminuir minha culpa. Porque eu não gosto da minha culpa. A culpa é uma coisa que eu não quero mais me afogar nela. E eu sinto um alívio em relação a essa culpa. Então, eu tenho um motivo de ir para academia. Percebe? São vários motivos, ou seja, razões motivacionais para poder fazer o mesmo comportamento. E é por isso que é tão importante a gente saber o que nos motiva. O que te move? O que te faz fazer o que você faz? Porque o que acontece? A gente acorda de manhã, a gente pode fazer, a princípio, o que der na telha, né? A gente pode aplicar a nossa energia, nossos recursos, né, no que tiver ao nosso alcance. Isso. Mas quando você tem um motivo, o que você faz? Você canaliza, né, esses recursos. Perfeito, Marcos. Você escolhe não fazer isso para fazer aquilo, porque aquilo está alinhado, né, ao teu motivo. Você está motivado, você tem um incentivo, você vê valor em escolher essa linha de ação em detrimento daquela. Isso. Porque, a princípio, a gente tem possibilidades mil, né? A gente pode fazer o que der na nossa telha quando a gente acorda de manhã. E o que é complicado, né, Ali? Para você escolher fazer A, você tem que renunciar a fazer B, C, D. Isso, né? aí vem a ser todos os mecanismos de análise de decisão que a gente já até comentou algumas vezes aqui. Então, em última análise, a motivação é o que te dá foco. É o que facilita você definir as suas prioridades do dia a dia. E o que é interessante é que você só vai saber o que te motiva depois do ato feito. Isso é muito doido. Então, se você quer saber o que te motiva, eu sempre dou o exemplo do roupeiro. Você ficar sentada na frente do teu roupeiro esperando vir uma motivação fantástica para você arrumá-lo, você vai ficar sentada na frente do teu roupeiro. Agora, se você se colocar a começar a arrumar uma prateleira, é muito provável que te dê motivação, se você não tiver mais nenhum outro compromisso logo em seguida, para seguir mais um pouco. Talvez outra prateleira. Porque fazer algo motiva. Então, estar em movimento permite continuar em movimento. Da inércia não sai nada. Mas tu sabe, Ali, que eu acho que até tem tem que começar, né? Não tem que começar. Essa é a moral da história, gente. Tem que começar. Para começar, né? Eu acho que muita gente fica ali estaqueada mas começar a fazer o quê? Em que eu coloco o foco? Eu lembro até daquela música, né, de uns tempos atrás, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Como é que a gente estabelece foco? A gente estava até conversando sobre isso, né? Para você ter energia para ação,
a gente não pode nem ficar perdido no futuro, nem preso no passado. Ai, que bom tu comentar isso. Porque se você não tem uma visão clara, se você não tem um para onde eu quero ir, se você não tem um caminho para colocar foco, você vai ficar tentando abraçar o mundo, tentar ficando fazendo de tudo um pouco. Só que quando você tenta fazer de tudo um pouco e não coloca foco em nada, você não percebe mudança, você não percebe o roupeiro começando a ser arrumado. E como você não percebe mudança porque você não põe foco, você logo se desinteressa, você logo se desmotiva. Tem até uma analogia, né, que existe no mundo corporativo. Uma organização, quando ela quer mudar o seu posicionamento, ela começa estabelecendo uma visão. Olha, eu fiz aqui uma análise, eu vi o que está acontecendo ao redor, eu vi o que meus concorrentes estão fazendo, etc. E eu tenho essa visão. É para lá que eu vou. Tá, e a partir dessa visão que me dá foco, eu começo a me instrumentalizar. Igual você falar, tá, eu quero emagrecer, como é que eu vou fazer isso? Tá, eu quero estabelecer essa visão. Meta. Como é que eu vou definir estratégias de concretizar essa visão? Mas se eu não tiver uma visão... Você não sabe por que você está ali. Se eu tentar ficar fazendo de tudo um pouco, uma vela para cada santo, né, eu vou aqui ficar numa situação de manter o meu status quo e, de repente, alguém vai me atropelar e vai me... Legal, eu gostei de tu comentar do futuro, mas tu disse uma coisa antes que eu quero retomar. Vamos lá. De que existem dois elementos aí do que tu falou que eu acho importante. Um, de que existe a questão da energia. Então, aí a gente já começa a cruzar com a questão da emoção. A emoção, ela tem dois componentes que a formam. Tem uma base da emoção que é física. E nessa base física tem a energia. Então, quando eu estou com mais energia, eu tenho mais daquela emoção. Por exemplo, raiva, eu posso estar levemente irritada. Ou se eu tenho mais energia no meu corpo, se eu estou de café tomado, se eu estou sob efeito de álcool, por exemplo, aquela irritação vai aumentar muito. A intensidade da emoção está muito ligada à energia. Só que tem um outro componente na emoção, que esse descola da motivação, que vem a ser a questão mais de interpretação da realidade, mais psicológica. Gosto, não gosto. Isso me é agradável, isso não me é agradável. Então, juntando a questão da psicologia da emoção com o fisiológico da emoção, lá no meio está o estado emocional, na junção dessas duas coisas. Então, eu acho interessante a gente separar que toda motivação tem por trás algo que energiza. O segundo elemento que tu trouxe na fala que eu achei interessante. Nós temos tanto o passado como o futuro nos atrapalhando a nos comportarmos, a fazermos algo. Eles nos atrapalham. E o passado, ele tem uma característica fundamental que ele é um sugador de energia. Então, não apenas ele não te motiva, como ele te suga. E aquela energia que tu achava que tu tinha para fazer alguma coisa, de ficar pensando na morte da bezerra, como a gente diz, ou seja, de ficar pensando o que você devia ter feito, o que já podia estar acontecendo se você tivesse feito lá atrás, o que outras pessoas fazem. Aí vem a comparação, que não é nem passado nem futuro, é presente, mas ok. São coisas que sugam a energia. E aí você não tem aquela disposição sequer para estabelecer a tua meta e para começar a trabalhar em direção ao que tu quer. Interessante, né? É uma questão de economia de energia. Isso. Assim como numa estratégia empresarial, a energia da empresa é o recurso financeiro, né? Perfeito. São as horas, né, que os colaboradores vão estar empenhados em atender uma determinada meta, em implantar um determinado plano de ação. Né? É uma questão de você conseguir focalizar. Agora, tem uma coisa que acontece nas organizações e também pode acontecer na vida pessoal, e eu quero que tu explore isso, que é quando a nossa meta, o nosso plano, o nosso valor não depende apenas da gente. Isso. Quando a gente tem que envolver outros, né, em nossos planos. A facilidade ou dificuldade de motivar outras pessoas. Aí eu quero retomar um pouquinho do que a gente vinha dizendo no começo. Sabe que eu tenho um cliente de coaching executivo que ele está com essa dificuldade de conseguir criar formas de motivação para a equipe dele. E justamente no que ele está empenhado é encontrar as diferentes necessidades das pessoas.
Porque daí, para a gente descobrir o que motiva uma pessoa, a gente tem que saber o que ela tem de necessidade. Basicamente, no trabalho, existem 5 a 8, dependendo da teoria, necessidades que a gente pode dizer que as pessoas têm. Então, vamos ver se eu consigo me lembrar de todas. As pessoas podem se motivar por dinheiro. Então, somente ganhar mais pode ser um motivador. Como eu disse, não é todo mundo que se motiva por dinheiro. E não adianta a gente partir dessa premissa. Dinheiro é higiênico. Todo mundo precisa de dinheiro. Não quer dizer que todo mundo se motive por dinheiro. Tem pessoas que se motivam por segurança. Então, que tem a ver com eu saber que eu vou ganhar, mesmo que pouco. Vai estar lá todo mês, eu vou ter que estar lá todos os dias em determinada hora e as regras serão as mesmas. Isso é uma coisa que muitas pessoas se motivam. Tem pessoas que se motivam por poder trabalhar com outras, por poder ter amigos, um espaço bacana, o que a gente chama de motivação por afiliação. Né? São pessoas mais afetivas e gostam de trabalhar com gente. Se você botar elas trabalharem na frente de uma parede, elas vão murchar que nem uma plantinha sem água. Né? Tem pessoas que se motivam pelo reconhecimento, por essa coisa de... E tem gente que diz que afiliação e reconhecimento é a mesma coisa, por isso que eu digo que muda o número de acordo com a teoria. Que é de você dizer, Marcelo, que baita trabalho, mostra para os teus colegas como é que tu fez, que bacana. E, aliás, um parênteses aqui antes de seguir na lista, eu estava fazendo uma aula para jovens da administração, e a gente falando sobre as melhores coisas, a pergunta era, o que te traz emoções positivas no trabalho? Ou seja, aqui já estamos vinculando também emoção com motivação. E as pessoas respondiam, muitas delas, ser reconhecido. Tinha esse ser reconhecido como um fator motivacional comum na turma, assim, impressionante. Outro fator motivacional muito forte dessa geração, ou das pessoas mais jovens que a gente entrevistou, é a questão de poder aprender. Então, ter pessoas que te ensinam, que te motivam a aprender, que te trazem novidades. E aí vem uma parecida com essa também, de acordo com a teoria, ganha um novo nome, que é a motivação pelo desafio, pelo poder crescer e continuamente ser desafiado a conseguir novas coisas. É o que o pessoal chama de achievers, que são as pessoas realizadoras, motivadas pelo desafio. Existe ainda uma motivação possível, não muito bonita de se dizer, mas que a gente sabe que tem, que é a motivação pelo poder. O poder da caneta, o poder de mandar. Ai, como tem gente que se motiva por mandar. Né? Motivação pelo poder. Então, são mais ou menos essas as fontes possíveis de motivação. Varia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas isso, em termos do trabalho, é o que a gente fala que motiva. E eu preciso reconhecer nas pessoas que eu estou cercado, cercada, tá, o que motiva essas pessoas? O que elas me falam quando elas estão energizadas? Sabe? Quando eu vejo que aquela pessoa está assim, com o olhinho brilhando. O que acabou de acontecer? E se eu não vejo essa pessoa com o olhinho brilhando, o que me parece que falta para ela? Será que eu já perguntei para ela o que ela gosta no trabalho dela? Que a pergunta pode ser inversa também. O que fatores negativos, ou seja, o que te frustra no trabalho? Aí a gente vai encontrar algumas coisas higiênicas. Você sabe que você falando, eu lembro do Boyatzis, quando ele fala da visão compartilhada. Sim. Por exemplo, um erro comum que a gente vê nas organizações, o pessoal fala, não, eu vou colocar aqui uma visão para o meu negócio, e para eu estabelecer essa visão para o meu negócio, eu vou definir essas estratégias, aí eu preciso comunicar essas estratégias para a força de trabalho. Partindo do princípio que só porque eu comuniquei, eu já estabeleci um senso de urgência e um alinhamento automático, combinado, então, né, das pessoas, né? Porque enquanto o negócio tem essa necessidade, as pessoas têm essas necessidades que tu comentou. Eu estou preocupado, né, com reconhecimento, estou preocupado com a minha carreira, estou preocupado com o ganho financeiro, estou preocupado com o que tem aí para mim. Como que eu, ajudando você a fazer isso, eu vou ganhar alguma coisa de valor para mim? E aí que o Boyatzis falava da visão compartilhada. Não adianta eu ter uma visão e falar, olha, eu tenho essa visão e eu vou precisar que você me ajude nisso, beleza? Tá aí.
o que eu ganho com isso, né? Se eu quero, de fato, né, contar com a tua colaboração e com a tua energia, né, com a tua atenção para me auxiliar nesse objetivo, nessa visão, eu preciso demonstrar o que nessa visão tem de bom para mim. Uma necessidade uma necessidade tua. Perfeito. E se não atende nada, eu preciso fazer uma adequação nessa visão. Ou eu preciso, então, pedir para alguém que tenha aqui algum valor, né, que eu consiga entregar esse valor para a pessoa. Tem uma coisa que tu está trazendo a mais. Diga. Que são os valores. Esqueci de dizer essa. Vamos lá. Tem pessoas que se motivam pelo que vai na direção dos seus valores. Então, eu vou dar um exemplo aqui que na Korn Ferry eles trouxeram da pandemia. Quando começou aquele horror da pandemia, em que muitos profissionais de saúde estavam sob alto risco, aquelas instituições de saúde que conseguiam manter as pessoas, elas tinham um forte recado de vamos salvar vidas. Não estamos fazendo isso por nós, estamos fazendo pelo outro. Quem não colava nesse valor, foi embora. Não interessa o que mais tu diga. Nesse caso, a motivação era o valor. Salvar vidas, né? Então, isso que o Boyatzis fala muito é que, em geral, as pessoas se motivam por um valor compartilhado. Por algo que eu enxergo que é importante para servir, o serviço que essa empresa traz. E que tem muitas teorias aí de estratégia que trazem essa posição também. Né? Ou seja, na hora de definir uma visão pessoal, na família, num grupo, né, numa ONG ou numa organização, eu preciso considerar o negócio, mas eu também preciso considerar as pessoas que eu vou necessitar do engajamento delas, né, para conseguir concretizar qualquer plano de ação em torno de uma visão de futuro. Vai ter que haver ali algum valor compartilhado. Eu vou precisar compartilhar a visão não vai ser só minha. Porque senão obrigado. Senão, né? tchau, vai aí lá esses e movimentos que a gente vê por aí, né, que é o silent quitting, né, que é o silent... eu vou ficar aqui enquanto me pagam, porque isso aqui é só um trabalho. Quem que disse que tem que me motivar esse negócio? Não tenho engajamento, não tenho comprometimento com isso daí que você está me falando. Tu vê muitas pessoas dizendo isso. Eu estava lendo um artigo ontem que eu achei muito bom sobre a carreira caleidoscópica, que foi aplicado à nossa carreira caleidoscópica da minha tese, né, sobre as diferentes motivações nas fases da vida, porque a carreira caleidoscópica coloca 3 grandes motivadores do trabalho. A possibilidade de crescer, a possibilidade de ter um equilíbrio entre a vida e o trabalho, né? Entre poder ter mais espaço para minha vida pessoal, que aliás nem comentei esse, tem muita gente que se motiva por isso. E o terceiro da autenticidade, que seria essa questão dos valores. E ela diz que são esses os 3 grandes drives. Só que isso é para quem já tem alguma motivação no valor do trabalho. Para quem não enxerga valor na organização que trabalha, que está ali só pelo sustento, bota tudo isso daí num saco e bota fora. Eu quero pagar minhas contas. E para com essa história de querer me motivar, eu só quero pagar minhas contas. Tá, mas aí eu queria trazer uma coisa aqui, mas se tu me permite, daí depois eu quero pegar teus livros. Eu queria pedir pro pessoal da produção para botar para nós o cronômetro. Olha que chique, né? Nós pedir pra produção, que nós não estamos vendo aqui. Eu imagino mais ou menos a quanto a gente tá de live, mas eu não sei exatamente quanto, tá? Então eu separei aqui esse livro é maravilhoso, Má. Ó, eu vou mostrar aqui pra câmera, ó. Mais Sêneca, menos Prozac. Eu cruzei nesse livro com um sebo uma vez, do Clay Newman, tá? E ele vai trazendo... A história começa bastante trágica, ele estava prestes a cometer suicídio, né? E aí, isso é a história do autor, né? E aí ele acabou encontrando um livro, e o livro era um livro de Sêneca, do estoicismo greco, e ele descobriu, portanto, mais Sêneca, menos Prozac, porque ele tinha um processo de depressão clínica, né? E o livro é uma preciosidade de pérolas estoicistas, né? E aí eu vou trazer aqui um que eu achei maravilhoso, que é quando ele fala sobre a energia. Então ele tem um momento que ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, assim. Ele diz o seguinte: para os que não cuidam da saúde, os preguiçosos e os viciados em sofá. Então ele está falando o que os estoicistas diziam para a gente ganhar mais energia. Você está tão cansado que funciona disfuncionalmente. Você faz parte de uma sociedade neurótica, super neurótica.
Passa o dia pensando e fazendo coisas. Repare em seu estado de ânimo quando chega em casa. Você está um caco de tanto trabalhar. Por isso, não está com saco para bobagens. E muito menos dramas familiares. Sua mente está tão embotada que a única coisa que lhe apetece é sentar na frente da televisão. Eu diria olhar o celular, né? Porque esse livro é mais antigo um pouco do que isso. E aí ele dá alguns exemplos de como é que se faz para passar esse estado da não energia, do sugar-se, né? Então manda você parar de ser um vampiro energético, então tentar descobrir qual é a tua fonte de energia vital, que não sejam outras pessoas. E eu acho que aqui vale já se afastar de pessoas que nos sugam nessa primeira fórmula, né? Fácil da gente ficar dando fórmula, né? Mas não é fácil de fazer depois. Já te dou a palavra. Daí, olha só. Motive-se e capacite-se para se livrar de velhos hábitos, né? Cultivar a energia vital causa efeitos terapêuticos. Faz você ter mais vontade de retomar algum esporte, fazer exercícios físicos. A vantagem do exercício físico é essa. Ele torna-se um motivador. Ele se torna um catalisador de energia, né? Fazer atividade física pela liberação de endorfinas, né? Aumento de motivação para questionar o que se come. Então, aqui ele fala muito da dieta. Ou seja, eu gosto porque nesse autor ele vincula muito a energia barra disposição à energia do corpo. Portanto, ao sono, ao que tu come, ao quanto tu faz de exercício. Eu acho interessante, né? A motivação, ela pode ajudar a focalizar o uso dessa energia e até catalisar, até aumentar, digamos assim, a produtividade, da resposta com esse empenho de energia. Mas a gente pode tentar aumentar o nível basal de energia, né? Sim. Então, quando a gente cuida do corpo, quando a gente tem hábitos saudáveis, hábitos de sono, tudo isso que você escuta falar, né, sobre a importância de você manter hábitos saudáveis com relação a sono, alimentação, exercício físico, etc, etc, isso vai aumentar teu estoque de energia. Sim. E aí, com o estoque de energia, os seus esforços, né, de focar essa energia em algo que te motiva, vão provavelmente ter melhor resposta, vão ter melhor resultado. Porque se você vive exaurido, nossa, como é que você vai focalizar, né? Sim. Então, faz todo sentido. Eu tenho 2 livros aqui, Ali. Não sei Muito se dá bem. tempo Claro de que dá. explorar Temos esses aí- livros. Estamos com 17 minutos ainda para fechar nosso tempo. Isso, né? Então, primeiro, Gostei do né, cronômetro invertido, pessoal. eu gosto do Simon Sinek, né? Ele tem um livro bastante interessante, é o Jogo Infinito, que fala justamente sobre estratégias de empresa. Mas ele tem 2 livros, que um é o Comece pelo Porquê e o outro é o Encontre Seu Porquê, Muito bom. né? Do Adoro esse Simon livro. Sinek. Então, o que acontece? É uma das metodologias, é um dos templates que você pode se inspirar, não é o único, para você definir esse teu porquê. O que você de fato valoriza? Porque, olha só, é o porquê do porquê, né? Não é fácil fazer escolha. É verdade. Quando Não é fácil você fazer fala- uma escolha consciente. Porque a tal da escolha, cada vez mais ela implica você deixar de fazer uma série de coisas para eleger uma coisa a ser feita. Acho que esse é um dos principais desafios, né, dos dias de hoje. Quando a gente era criança, perguntavam para a gente, o que você quer ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? E a resposta era muito fácil. Ou você ia ser médico, ou você ia ser advogado, ou você ia ser engenheiro, mas você tinha certeza que você ia casar, você ia ter sua casa própria, você ia ter filhos, sabe assim? Esse era um norte. O seu assim. range de escolhas era muito baixo. Como o teu range de escolhas era muito O que é baixo, range, mano? teu leque de métrica. opções, né? O teu leque de opções era muito fechadinho, né? Então você não ficava assim perdendo tempo, se indagando em crises existenciais. Oh meu Deus, o que vai acontecer? Era simplesmente o próximo passo da jornada. E acabou. E depois né? da primeira casa, se tu conseguisse, vinha a casa da praia. E o seu destino eu já sei decor, né? É. Agora, hoje em dia, né, o que eu vou fazer? Né? É o tipo de pergunta que se você perguntar para o teu filho ou para tua filha, ele não sabe responder. Isso rende Ele uma não outra tem live. a hein? menor noção, porque são tantas opções, né?
A gente nem sabe mais se vale ou não vale a pena fazer ensino superior, ter uma graduação, ou eu vou para a área técnica, eu vou para a tecnologia de informação. Vou empreender. Eu vou empreender, eu vou abrir meu negócio, eu vou passar um tempo no exterior, eu já vou... São tantas coisas e a gente tem aquele fenômeno do FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O medo de deixar cair alguma coisa, deixar perder uma oportunidade. Então, com medo de perder alguma oportunidade, eu quero abraçar tudo. Isso. Só que quem abraça tudo não consegue se empenhar efetivamente em nada. Eu lembro lá em casa, no começo do ano, né, no planejamento extremamente virtuoso. Né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer música, vou fazer... Não vai ter condição de fazer, né? E aí, quando você se coloca, né, uma proposta de ter um passo maior do que a perna, é lógico que você não vai conseguir fazer aquilo e, ao não conseguir fazer, em vez de motivação, vem frustração, vem desânimo. Então, em vez de vir um reforço positivo, você ganha para si mesmo um reforço negativo. E o que ele diz para a gente conseguir encontrar esse porquê, Mar? Só para ajudar um pouco mais aí. Muito alinhado, né, àquilo que você falou. O que te faz bem? O que você se sente bem? Né? Mais ou menos igual aquele capítulo 10 do teu livro Conexões Inteligentes. Conta para a gente a estratégia, Ali. Para tomar uma decisão? Para tomar uma decisão sobre o... vamos simplificar. Tem o caminho A e o caminho B. Isso. E eu meço prós e contras do caminho A e do caminho B e não consigo me decidir. Qual que é o desempatante, Ali? Então, primeiro você tem que fazer o prós e contras. Você tem que fazer uma coluna do que você acha a favor ou contra aquela decisão, aquele cenário. Depois que você esgotou mentalmente esses prós e contras, você vai fechar teus olhinhos e você vai imaginar que você está no cenário A ou que você está no cenário B. Primeiro, um de cada vez, né? Tem que ser, senão confunde a mente. E assim que você terminar de imaginar, você vai olhar de novo para a tua listinha de prós e contras e tu vai ver que vai acontecer uma espécie de efeito de marca-texto. E naquele cenário que você decide, ou aquele que teu coração decide, você vai enxergar a coluna de prós brilhando. A coluna de contras diminuindo. Você precisa se projetar, né? Você precisa fazer uma visualização criativa. E estando lá, acontecendo. Eu escolhi o cenário A. Isso. Estou vivendo lá. Estou acordando no cenário A, tomando café da manhã no cenário A, me dirigindo para o trabalho no cenário A, conhecendo as pessoas no cenário A. Faz essa visualização por uns 5, 10 minutos. E depois olha a tua coluninha de novo. Isso. Porque quando a gente se projeta, a gente se sente bem ou se sente mal. Então, basicamente, né, ele dá um passo a passo, mas esse passo a passo está bem associado ao teu sistema límbico, a como você percebe as emoções em volta da escolha, né, do seu porquê. Pronto, e aí a gente cruza de novo os assuntos da live, porque para a gente poder se motivar, a gente precisa ir ao encontro de emoções positivas. Então, quando você se pergunta, e é que nem eu perguntei lá para minha gurizada da administração, o que você tem de gatilho positivo, ou seja, que situações despertam em você uma emoção positiva. Ao encontrar isso, você vai encontrar o que te motiva. Sim. E você vai ver que não é ficar olhando nas redes sociais. Não é ficar comendo até se empanturrar. Porque essas coisas não nos trazem uma emoção positiva. Assim que você fica 2 horas escrutinhando a internet, ou assim que você comeu aquele monte de comida mais gordurosa, na sequência você se sente mal. Você não se sente bem. Ou seja, muito mais importante do que você ficar tentando N fórmulas, né, de priorização, de metas, etc., etc., é você prestar atenção aos seus sentimentos. Usar os seus sentimentos, escutar, né, o teu coração, digamos assim. Isso. Para te ajudar a descobrir aquilo que realmente te motiva. Aquilo que te motiva é o que te faz sentir bem. Mais ou menos igual quando você encontra um par amoroso, como é que o Amorim falava? Uma contraparte afetiva. Uma contraparte afetiva significante, Deus né? Você se sente bem, né? Você quer estar com aquela pessoa, porque não sei porquê, mas é alguma coisa que você sente. Então, essa mesma sensação de
eu sinto, não entendo ainda muito bem porquê, mas eu sei que porque eu sinto, né, é esse tipo de sensação que a gente tem que buscar encontrar. É isso aí. Quando você encontra isso, quando faz sentido para você emocionalmente, racionalmente, a tropa vem atrás, né? Vem junto. O coração tem motivos que a razão desconhece. Blaise Coração Pascal. tem motivos que a razão E desconhece. isso mostra como é o mecanismo inverso do vício. Tu percebe que interessante. O vício, ele te faz ter muita vontade de ter algo até que você o tenha. E aí, em seguida, dá um baixo astral terrível. E o contrário é o efeito da minha academia, por exemplo. Eu detesto ir na academia, mas em seguida me sinto super bem. Então, o elemento que te motiva é aquilo que assim que você faz, te traz um bem-estar. Isso é um mecanismo, uma alavanca de motivação. E o vício é um mecanismo de reforço muito cruel, né? Porque sempre que você busca se motivar pelo prazer, o prazer é fugaz. Exatamente, daí ele logo Consumo. em seguida... Ah, comprei essa calça. Ah, que legal. Delícia, Tá, mas que só eu vou até comprar. Agora, né? Assim que sair da loja, já não tô mais Aí motivada. vem a culpa, né? Então, o feedback, né? Você tem um ganho momentâneo e logo em seguida uma carga negativa. E depois uma carga negativa. Tá, então como é que isso que você está fazendo faz você se sentir? Tem que se prestar atenção para isso. E aqui um outro livro, né? Como lidar com o trabalho flexível. Isso a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, mano. Nós vamos trazer esse livro de novo. Por quê, né? Tu estava falando que motiva as pessoas no trabalho, né? Vocês sabem que eu sou de uma época que o pessoal falava, não, é só ter um almoço bom que o pessoal tá motivado. Lembra dessa época quando a gente falava? E aliás, por quê? Porque depois de uma comida gostosa, a gente se sente bem, né? Não, é só caprichar no almoço, caprichar no vale, né? Que o pessoal fica satisfeito. O mundo é um pouquinho mais complexo hoje em dia, né? Então a gente tem que lidar com certas necessidades humanas que a gente não está acostumado. E tem até empresas que... Como assim trabalho flexível, né? Como assim o camarada não quer vir aqui trabalhar na... Então, está aqui um livrinho para você que trabalha com pessoas, né, que tem condição de trabalho à distância, trabalho remoto, para você compreender um pouco mais, né, sobre essa necessidade que está emergente nos dias de hoje e como você negocia esse tipo de necessidade, como que você tenta negociar um acordo, negocie um bom acordo, conquiste a confiança, seja cada vez mais produtivo. É um livro da Harvard Business Review, foi lançado nos Estados Unidos, né, o ano passado e recém foi traduzido aqui para o Brasil. Né? Eu comprei em pré-lançamento. Escuta, eu vou te aproveitar e vou dizer uma coisa. Se você, por acaso, é uma livraria, uma editora e você quer nos patrocinar... Porque as pessoas devem dizer, mas de onde é que esses caras tiram tanto livro, né? A gente é professor, adora comprar livro, mas a gente aceita um patrocínio aí de alguma livraria, né? E já que você falou em patrocínio, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Vamos ver a vinhetinha do Senex, né, nosso grande patrocinador que ajuda a gente a comprar esses livros aqui. Exatamente, vamos lá. Roda a vinhetinha aí do Senex. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Muito bom. Eu vejo as carinhas do pessoal do Senex, nossos colegas queridos ali, né? E agradeço, então, a esse patrocinador maravilhoso. Eu quero já anunciar o nosso próximo tema, Vilma. A gente, nesse mês, vamos fazer muitos programas gravados. Então, se você está nos assistindo, a gente não está conseguindo fazer ao vivo por uma questão aí de agenda, né? Então, no próximo também vai ser gravado. Mas vai sair sempre, normalmente, às sexta-feira, às 11 horas, no nosso canal do YouTube. Ou na terça-feira, às 7 da noite, na Rede Sul. Exatamente. E o próximo episódio vai ser Emoções da Páscoa. Olha lá. E porque é interessante, né? Mas sabe que Páscoa é o meu feriado favorito? Ah, é? É. Eu adoro Páscoa, porque Páscoa não é uma coisa tão incisiva quanto o Natal, que te obriga a ter um determinado jeito de sentir. Não é uma coisa tão invasiva como o Carnaval.
tem algum outro aí que seja mais... Não tem nada a ver com os ovos de chocolate. Talvez tenha a ver com chocolate, mas eu acho que é o significado que tem a ver com a transformação, e porque é uma data, porque ele ainda lembra a família, mas ele te dá uma liberdade muito grande do que tu vai fazer com ele. E tem então, certas ordens religiosas aí que tem um significado muito grande de liberdade e renovação, né? Exato. Então, esses significados por trás, a liberdade que ele te traz, e o fato de ele ser logo no começo da posta em marcha do primeiro semestre, porque logo a gente dá aquele sprintzinho de gás no março, e em seguida, em abril, por ali, chega a Páscoa. E é como se tu tivesse que te lembrar de algumas coisas, né? Então, eu vou guardar mais para dizer na próxima, mas eu adoro Páscoa. Muito bem, então vamos ver as emoções da Páscoa. Exatamente. Se isso te motiva, né? A gente tem encontro marcado então na próxima semana. Isso. Se esse assunto não te motiva, qual é o assunto que te motiva? Coloca lá nas nossas redes sociais, Isso a aí. gente atende a pedido. @Conexão IE você nos encontra no Instagram. Você nos encontra no LinkedIn, também no @Conexão IE. Se você tiver na dúvida de como achar, você pode ir no conexãoie.com.br, porque o Arena IE é o podcast da Conexão IE, né, Má? Isso aí. E muito obrigado para você que nos assistiu. E a gente se encontra então na próxima semana, certo, Ari? Até a próxima semana. Com as emoções de Páscoa. Vou trazer um ovo de Páscoa então para ver se você está motivado. Meu Deus, que delícia. Precisamos de um patrocinador que venda chocolate. Nossa, mas essa moça está muito motivada pelos patrocínios. Isso mesmo. Um abraço, pessoal. Até o próximo Arena IE. Até o próximo.